Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à Rocha Opções, a solidez da ciência a seu favor. Meu nome é Leandro Rocha, sou auditor federal de Finanças e Controle nas horas vagas trader de opções, entre outras atividades. Curta, comente, ative as notificações, toque o sininho, mas você nem começou a falar, então escute depois então. Mais um vídeo gratuito que vale uma fortuna. Pessoal, eu tenho que dizer, nós tivemos uma reunião agora mais cedo e eu vi o novo vendaval. Tá incrível, tá lindo, limpo, dando posições em função do seu perfil de risco, tá realmente incrível. Aguarde. Depois de aprendermos como neutralizar o portfólio, agora deveremos aprender quando neutralizar. Porque se você neutralizar muito frequentemente, poderá estar além da medida, intervindo numa situação que naturalmente iria se reverter, supermanejando o seu portfólio. E se você neutralizar raramente, poderá ser tarde demais. Serão expostos nesse vídeo 3 racionais distintos e, claro, a escolha que faremos nesse momento. É um procedimento baseado em experiência com ativos brasileiros, inédito e muito valioso. Preciso dizer que é imperdível? Não, né? Venha comigo. Quando neutralizar o portfólio série Delta Reg? Vamos lá, hein? Vai ser muito incrível esse vídeo. Muito top. Quando intervir? Esse que é o grande dilema. Como eu falei na introdução, se você intervir demais, porque o Reg ele vai ter um trade-off ali. Ele vai te trazer mais segurança numa direção, mas se a operação for contra o Reg, aí você vai ganhar no portfólio, mas vai perder no Reg. Então teria sido melhor você não ter feito. Quando é que compensa, então? A gente pode trazer 3 racionais, como eu falei, que é quando você vai, então, agir, intervir, então, nas suas estruturas vistas em conjunto. Eu já vi o pessoal lá da Test Trade, que agora virou Test Live, talvez para trazer um viés aí de que eles são, na verdade, uma mídia, né? Agora é Test Live, e lá eles dizem que todo dia entra lá e faz um reequilíbrio, como vocês viram no último vídeo. Nós já comprovamos aí nos últimos vídeos que o Delta Reg, então, ele vai trazer menos volatilidade às suas perdas e ganhos, porque ele vai manter neutro o seu portfólio. Nunca é demais a gente lembrar que todas as nossas operações elas começam como neutras. Nós queremos isso, nós partimos do pressuposto de que nós não temos como prever o futuro. Então você começa normalmente então em um triangle, aonde se o mercado vier para um lado, você tem o outro lado te protegendo. Só que nós sabemos que quando o mercado ele vai somente para um lado, nós sabemos que a proteção lá da ponta vencedora, ela vai perdendo o seu efeito. Então, ela vai perdendo o efeito e a gente, então, vai e aproxima. A gente é obrigado a aproximar. A variável que, de fato, faz a gente querer tomar a decisão, a variável técnica, é a POP. Então, numa posição, enquanto nós temos uma POP acima de 50%, nós não fazemos nada. Somente quando a POP ela cai abaixo de 50%, ou seja, quando nós temos mais chance de perder do que de ganhar, é quando é o momento, de fato, de intervir. Então, esse mesmo racional poderia ser empregado em um portfólio. E é isso que a gente está lutando para construir, vai ser
uma variável inédita dentro do mercado, que vai ser o POP do portfólio, que vai ser realmente uma variável extremamente assertiva, que a gente vai conseguir avaliar isso dentro de um conjunto que vai estar sinalizando quando é o momento de você intervir no portfólio. Então, tem essas duas formas de você estar sistematicamente entrando lá na sua posição, pode ser a cada 2 dias, ou como eu vi lá o pessoal da Test Trade, Test Live agora, falar que diariamente eles entram lá e fazem um pequeno ajuste. Mas também lá dentro da própria Test Trade também é trazida uma outra sistemática, que é por indicadores, como são os vídeos do Jim, quando ele faz lá o crash course dele lá de portfólio, que ele traz alguns indicadores que eu estudei a fundo, experimentei e adaptei aqui para o nosso mercado. E funciona, que é uma beleza. Ah, Leandro, então vai ser o indicador que você vai usar? Sim, mas eu não quero descartar o POP, tá, Benedito? Então, o Benedito é que está encarregado da gente conseguir colocar dentro do Vendaval, quando a gente tiver as gregas, a gente também ter o POP de portfólio. Então, está aí a encomenda. Mas eu vou estar mostrando para vocês aqui hoje um racional que eu tenho certeza que vai agradar ao intelecto de vocês, porque ele vai fazer muito sentido. Tá? Então, é nada mais objetivo do que você ter indicadores, porque o próprio tempo, se você todo dia entrar ali, você talvez não precisasse entrar todo dia para neutralizar. Talvez o momento de neutralizar fosse dali a 3 dias, fosse dali a uma semana, aí você vai estar todo dia neutralizando. Praticamente não vai ter nada que neutralizar. E uma coisa que eu observo, a gente precisa dar à operação espaço para ela respirar. Os movimentos, sejam eles primários, secundários ou terciários, nenhum movimento ele acontece de uma forma unicamente direcional durante muito tempo. Tá? Então, naturalmente, o portfólio que se estica para um lado, quanto mais ele vai se esticando para um lado, existe uma tendência de que ele retroceda. E, normalmente, isso é o que acontece quando a gente pensa num ciclo de um mês. Ele vai lá e depois volta. Mas o delta reg ele vai ser importante quando esse ciclo ele se tornar por demais estressado, quando esticar demais, quando houver um movimento muito forte, direcional. Então, a gente vai precisar ter indicadores que nos demonstrem isso. Quando o mercado ele já está em um nível muito alto de risco dele continuar seguindo adiante, e você mesmo aproximando os strikes, mesmo você fazendo os manejos, que eles são importantes, que eles diminuem essa distorção que começa a acontecer dentro das suas estruturas inicialmente neutras, e eles se tornam insuficientes para recompor essa grande diferença, né? Porque o preço começa a invadir o strike, aquela sua call, aquela sua put, que era delta 16, já vira 50, já vai para 70, e começa, a partir daí, então, te dar um calor muito forte. E em que aquela sua call lá no delta 16, lá de cima, não vai te ressarcir. Não vai. Você vai aproximando, aquilo vai te ajudando, mas chega um ponto que aquilo não mais é suficiente. E aí, então, que vai entrar o delta reg, que ele vai começar, então, a compensar essa facada cada vez mais entrando nas suas entranhas. Então, eu vou estar aqui te sugerindo os indicadores para você conseguir monitorar isso. Para isso, eu vou estar definindo, eu adoro definir indicadores, eu vou estar definindo o indicador chamado IDP, que é o Índice Direcional do Portfólio. A vantagem é que eu invento esses indicadores, né? Então,
Como eu nunca ouvi falar disso, se algum gringo vier aqui, ele vai ter que usar a sigla IDP. Não é a gente que tem que ficar usando Ivy Rank. Não, ele vai lá nos Estados Unidos e tem que falar que é IDP. Índice direcional de portfólio, que é o quanto o seu portfólio está direcional. A fórmula simplesmente é essa aqui. É o delta beta total sobre o teta total. Então, como nós vimos aqui, né, o delta beta total vai ser esse valor aqui, que você vai colocar para cá. E o teta total vai ser esse valor aqui, que você vai trazer para cá. Então, utilizando esses dados aqui, a gente pode... Então, tá aqui, ó. Ó, 247, 48, 460, 65, que dividido vai dar 54%. Então, o seu portfólio, ele está 54% direcional. Isso aqui vai ter uma série de implicações, tá? Mas o que é importante? Qual é o principal, a grande sacada desse racional aqui? A grande sacada é essa figura que está aqui. O que você ganha pelo tempo, isso aqui é um teta. O que você ganha pelo tempo, ele sempre vai ter que ser maior do que o que você perde pela direção. Então, é possível você, pelas gregas, modelar de uma forma com que você garanta que sempre você vai ganhar muito mais pelo tempo do que pela direção. Fazendo uma relação entre o delta beta e o teta. Porque se o delta beta for muito maior do que o teta, ora, teta é o quanto você ganha por dia. Se o delta beta for muito maior do que o teta, isso significa que você vai estar perdendo ou ganhando muito mais pelo direcional. Olha que interessante. E a gente consegue também, no denominador, um indicador, uma variável, que representa muito do tamanho das nossas posições também. Porque quanto mais posições vendidas, maior é o teta, maior risco gama. Então, a gente tem aqui uma excelente base de comparação para o nosso direcional. Porque se o delta beta for muito maior que o teta, você vai ganhar mais pela direção. Se ele for muito menor que o teta, você vai estar garantindo, você ganhando ou perdendo no direcional. Vamos pensar o pior caso, perdendo no direcional, você está garantindo que o saldo do dia seja positivo. Que incrível isso! Que incrível! E o que eu descobri na prática, operando, todo dia, olhando isso aqui? Meses e meses e meses, olhando e comparando. Delta beta por teta, abrindo, fechando posição, perto do vencimento, fechando no meio do ciclo e tal. O que eu descobri? Primeiro, que a gente tem que ter uma noção que é a seguinte: quão frequente é 1%? Porque o que é a delta beta? Delta beta é o quanto você vai ganhar no seu portfólio se o Bovespa subir 1%. Será que esse 1% que está ali, ele encontra um respaldo diário? Olha só o que eu descobri. Quando você faz a média, pegando do dia 6 de janeiro de 2022 até o dia 6 de janeiro de 2023, a média é 1,05% ao dia. Então, em média, o Bovespa ele sobe, em média, 1,5% ou, claro, é uma média de módulo, ou menos 1% ao dia. Aqui nós temos aqui a frequência na qual isso acontece, você vê que é como é esperado, né? Porque
Se eu tivesse colocado também os valores negativos, isso aqui ia dar um sino. Tá? Então, normalmente, isso aqui daria um sino. Seria mais ou menos esse formato aqui, né? Que daria. Mas o que eu fiz aqui? Eu fiz o modo, ou seja, pode ser menos meio ou mais meio aqui. Tá? Porque a gente está mais interessado em saber quanto ele vai variar para cima ou para baixo. Porque a nossa preocupação não é direcional. É volatilidade. O que importa é quando ele está mexendo. Então, você vê, claro, é de se esperar uma concentração grande aqui. Você vê que começa a cair aqui. Então, você vê, apesar da média ser 1, não é o mais frequente, né? Só que os dias que tem menos do que 1 acabam se contrabalanceando com muitos dias que às vezes tem demais, chegando até a 6% em um dia aqui. Tá? Então, está bem razoável a gente comparar o delta beta de 1% com teta. Está extremamente razoável. E o mais importante, né? Na prática, eu comprovei isso. Vamos lá. Temos, então, o indicador IDP. O que eu descobri? Eu descobri que a gente pode considerar como o seu portfólio sendo neutro quando o IDP está entre -1 e 1. Então, você tem lá o delta beta, você tem o teta. Enquanto o delta beta for igual ou menor ao teta, você pode considerar como portfólio neutro. Na test trade, eles consideram meio. Mas na minha prática aqui nos ativos brasileiros, talvez por ser um mercado mais volátil, etc., eu descobri que meio é muito estreito ainda para tomada de decisão. Se você fizer meio, você pega muitas vezes com a calça arriada. Tá? Então, na minha prática, eu descobri que tem que ser de -1 a 1. Claro que o grupo de pesquisa aí, aliás, tudo isso é um incentivo para o grupo de pesquisa descobrir isso na prática. Tá? Ora, então, o seu portfólio ele vai estar bullish quando estiver acima de 1. Assim como ele vai estar bearish, voltado para baixo, quando o seu IDP estiver menor que 1. Fica até bem didático, né? 1, 0 e -1. Existe uma região de transição, aqui que vai de meio até -1, e de meio até 1. E a gente consegue visualizar isso nessa barra que está aqui. Então, você vê aqui a região neutra. Claro que essa região que está aqui é menos neutra que essa que está aqui. É óbvio. Mas isso começa a entrar no sinal amarelo nessa região de transição que está aqui, entre o -0,5 e 1. Mas é apenas o sinal amarelo. O vermelho é quando bate e ultrapassa isso aqui. A mesma coisa é isso aqui. Você pode até criar um operacional e você chegar à conclusão que é melhor intervir a 0,5. Na minha experiência, aqui no Brasil, eu percebi que o ideal é intervir quando chegar a 1. Se você quiser, claro, neutralizar. Se você quiser neutralizar, tá? Eu adotaria, claro que eu adotaria, porque é o que eu adoto, esse esquema que está aqui. Está neutro, considero neutro, acender o sinal amarelo. O que é interessante, você pode também estar levemente, você pode considerar isso, você pode estar levemente bullish. Você pode considerar essa região aqui como levemente bearish e essa região aqui levemente bearish. Isso pode estar em linha com a sua vontade naquele momento. Você pode
ter uma crença de que o mercado tende sempre a subir. Então, você pode querer que ele fique transitando nessa região aqui, o seu portfólio. Né? Entenda que o seu portfólio ele nunca vai ter um valor pontual, porque ele está sempre movendo ali, está ali movendo o tempo todo. Aí ele vai movendo assim, depois ele desce, depois vai subindo e tal. Então, não se há que falar em ponto, tá? Há que se falar sempre numa região. Então, seu portfólio ele vai estar andando aqui, você pode estar levemente bullish. Assim como você pode estar levemente bearish, se você está muito preocupado, né, com o atual governo e tal. Então, você deixa o seu portfólio levemente bearish ou até mesmo muito bearish, mas isso já é o próximo vídeo, tá? Mas você pode deixar ele levemente bearish sem realmente haver necessidade. Por quê? Porque nessa região de transição, você tem o respaldo do teta. Apesar de nós sabermos que você não vai conseguir capturar todo o teta. E é por isso que se fala muito em 0,5 também. E é por isso que começa essa transição daqui para cá. Porque normalmente você vai capturar meio teta, até meio teta. Mas é como eu falei, você precisa dar espaço para respirar. Assim como você... Esse espaço para respirar é aqui. Passou para cá, não, você não vai esperar ele voltar, porque aí ele pode ir para 2, aí vai embora, né? Ele pode ir embora, pode ser uma tendência, pode ser um colapso e assim por diante. Então, você vai deixar você... É natural que o seu portfólio vá indo em uma direção, é natural, tá? Até aqui é muito tranquilo, você tem o respaldo do teta até aqui. Você está protegido pelo teta, tá? Passou aqui, aí você pode acender o sinal amarelo, tá? Mas aí só intervém quando chegar aqui, porque existe uma forte tendência de recuperação. Existe. Aí você vai estar aqui fazendo, pelo que eu avaliei, se você botar no 0,5 e metade das vezes, e metade das neutralizações que você fizer, elas serão desnecessárias. Metade delas. Tá? Leandro, mas metade vai ser necessária. Ok. Aí começa a entrar um pouco na questão um pouco do risco. Aí você vai estar podando demais, né? Podando demais. Bem, fica com vocês. É importante que vocês entendam esse racional aqui, tá? Aqui eu trago, então, um exemplo com 20 portfólios diferentes, aonde tem 20 delta betas diferentes e 20 tetas. Então, é óbvio, né, que o seu teta sempre vai ser positivo, porque você é um vendedor. Espero que você seja um vendedor de opções. E aqui o delta beta ele vai poder ser negativo ou positivo. Então, você vê, sempre que o IDP é maior do que 100%, há uma neutralização. Aqui teve, aqui teve, aqui teve, aqui teve, aqui não, e assim por diante. Então, repara que sempre vai ter mais não do que sim, porque essa é a ideia. Você tem que deixar o seu strangle respirar. Entenda esse conceito, tá? Porque é normal ele ir para uma direção e depois voltar. É normal você começar a ver vermelhinho lá nos seus prêmios do que você está perdendo e depois ele voltar. O mercado ele anda que nem as ondas de Elliott, tá? Então você tem que entender isso. Mas a gente tem que estabelecer o limite. E esse limite ele tem que estar relacionado com o teta, é óbvio. O quanto do teta que vai depender um pouco do perfil de cada um. Na minha experiência, do que eu vi, é 100% do teta.
tá? Você pode querer 50%. Quem talvez alguém mais assustado, até 25%, já acho demais. Eu acho que já começa a curva do benefício do hedge, ele começa a ficar já meio distorcida, tá? Então, acho que tem que ficar por aí, entre meio e 1. Ah, Leandro, eu quero botar mais que 1. Ótimo, mas aí você não vai estar mais em um portfólio neutro. Você vai estar agora com um portfólio totalmente direcional. Tá? E que beleza! Aí eu trouxe aqui o cockpit de um avião. Vocês vão ver a beleza que é isso, você olhando a tela, cara. Para que fazer lá um pterodátilo? Falei até errado o nome. Lá, uma estrutura do Batman. Para quê, cara? É só você saber pilotar. É só saber pilotar o avião, cara. Vai pilotando o avião que você vai ver, tá? Mas assim, é para usar sempre depois dos manejos, tá? É depois do manejo. Esse delta beta aqui é depois que você fez o manejo. Você fez o manejo, deu 138, entendeu? Ou seja, nem o manejo te ajudou. Você fez o manejo e está em 138. Então, é necessária uma nova camada. É uma nova camada. Às vezes está lá 138, aí você fez os manejos todos e caiu para 80. Ok, deixa lá. Quanto menos você precisar fazer, é a velha história, né? Nós estávamos orgulhosos com o nosso portfólio, porque nós nem precisamos fazer manejo. 6 ativos, é a segunda vez aonde nós abrimos 6 ativos diferentes. Então, aí são 12 ocorrências, né? Considerando que são 2 pontas ali, pode até chamar isso de 24, né? Aonde não precisamos fazer nenhum manejo. Por quê? Porque o vendaval nos mostrou aqueles ativos que estavam pagando muito em relação ao seu movimento. Então, a gente quer entrar numa operação, por mais que nós sejamos mestres do manejo, nós não queremos fazer o manejo. Por mais que você esteja fascinado pelo manejo, o ideal é que você não faça o manejo, por mais divertido que ele seja. Por mais incrível que é o Delta Reg, você não quer fazer o Delta Reg, você quer não precisar chegar a esse ponto, entendeu? Não é para você ficar empolgado e sair fazendo neutralização. A neutralização é quando já as camadas de proteção todas foram estouradas. Qual a primeira camada de proteção? É a opção do lado inverso, do lado vencedor. Aquilo está te protegendo. Depois, a segunda proteção é o manejo. Aí falhou, aí você vai para o Delta Reg. Mas você fazendo o Delta Reg, ainda tem o portfólio que vai te suprir as posições perdedoras. Mas você também não quer usar isso. Você quer que o dinheiro das posições ganhas do portfólio fique no seu bolso, não seja para pagar uma posição que deu errado. Né? Então, quem tem que pagar o que deu errado é o Reg. Para você não precisar chegar a esse ponto. Já mostrei isso uma vez. Tem um vídeo aí que eu mostrei isso lá, ganhando uma grana lá em Bova e essa grana do Bova pagando tudo, pagando todas as perdas, pagando. Tá? Então, o Reg é a última linha de defesa. Não é para você sair daqui empolgado e sair neutralizando. Tem que ter essa preocupação, né? Mas quando chegar a hora, você vai ficar fascinado. Você vai ter aquela sensação de controle, sabe? A cockpit está ali. Você está vendo lá. É que nem um avião ali, ó. Ele está te dizendo aqui qual é a altura, velocidade do vento. Você está em total domínio da situação. É aqui, olha a ciência que teve que ser desenvolvida para se chegar a esse ponto. E esse é o caminho que nós estamos trilhando aqui. É o caminho da ciência.
para você ter um controle absoluto, para você ter várias camadas de proteção que vai fazer você ter um trade. Só não vou dizer infalível, porque nada é infalível, né? Pode ser infalível a sua operação, mas aí não quero ser trágico, né? Um ônibus te pega e você não consegue fechar a operação, né? Porque se depender desse racional, você vai ter uma operação vencedora, aonde toda a probabilidade vai estar a seu favor. Fantástico, né? Fascinante isso. Quais são as lições, então? Sempre buscamos ganhar pelo tempo, porque a sua passagem é a única certeza que temos. Para termos o controle sobre nossos ganhos, deveremos sempre fazer que as perdas direcionais sejam menores que o ganho do tempo. Então, esse que tem que ser o seu racional. Tá? O controle sobre os seus ganhos deve ser fundamentado dentro do seu racional para fazer com que as perdas direcionais sempre sejam menores que o ganho pelo tempo. Eu acho que fica óbvio, né? Depois que se fala, né? Depois que se fala, fica óbvio. Na minha experiência no mercado brasileiro, aprendi que se pode considerar o delta beta neutro como movimentando-se entre os valores de θ. Então, se o seu θ lá está 600, o seu delta beta ele se poderia movimentar dos 600 até menos 600, ele vai ficar ali. Tá? Mas se ele passar, não é para passar e você ainda esperar o break-even aqui, não é mais a sua operação lá. O break-even ali já é o 1. Claro que a gente vai avançar e vai trazer mais o POP. O POP é que vai ser a grande lance futuro aí dentro do vendaval, tá? Mas esse operacional aqui ele já funciona, que é uma beleza. Dessa forma, eu recomendaria a intervenção quando o delta beta se tornar maior que o θ, ou seja, o IDP ser maior do que 1 ou menor que menos 1. Considerar como sinal de reversão meio θ ainda seria razoável, pela captura ser parcial, mas daria menos chance da operação respirar, além de exigir mais intervenções. Eu deixo isso aí em aberto, né? Faço até questão do grupo de pesquisa também pesquisar isso, né? Se realmente eu estou certo, né? Mas é importante que vocês entendam esse racional aí. Lembrar que a avaliação de necessidade de intervenção deve ocorrer somente após os manejos nas posições. Às vezes, os próprios manejos entendam que os manejos, que são aqueles consagrados, eles já se provaram como os mais eficazes dentro da posição. Eles já se mostraram como sendo os mais eficazes. Você não precisa utilizar esse racional que a gente vai estar falando do delta hedge para dentro da posição, porque o manejo ele já faz isso. Mas a gente sabe que nem sempre o manejo vai ser suficiente. Todo esse racional aplica-se à neutralização sem assunção direcional, que neste caso da assunção direcional exigiria o dimensionamento do seu tamanho. Esse que é o assunto do próximo vídeo, porque o próximo vídeo é: eu estou direcional, eu quero ganhar numa subida, eu acredito que o mercado vai arrebentar, esse governo aí vai ser fantástico e vai tudo explodir para cima. Ou você pode ter a crença de que não, esse governo é horrível, oh, que tragédia. Aí você bota o seu portfólio para perder na queda. Sabe? Não precisa haver briga. Sabe? Tá todo mundo certo. Né? Se você acha que o mercado vai subir e seu portfólio está para cima, você está certo. Se você acha que o mercado vai desabar e seu portfólio está para baixo, então você também está certo também. Você só vai estar errado se você achar que o mercado vai subir
e o seu portfólio está para baixo. Aí eu posso dizer que você está errado, né? Agora, se você acredita que vai subir ou descer, isso é um problema seu, não é meu. Sabe? Você tem o direito de ter as suas convicções aí, tá? Eu trago a ciência, né? E a ciência diz o seguinte, né? Se o mercado subir e seu portfólio estiver para cima, ele vai ganhar. Mas isso aí já estou adiantando o assunto do próximo vídeo, gente. Então, vamos parar por aqui que eu começo a me empolgar, tá? Então, esse então, é o racional para você manter neutro o seu portfólio, tá? E qualquer que seja a sensibilidade que você vai adotar, a referência é sempre o teto, tá? Porque o teto é o que você está ganhando pelo dia. E você tem que ganhar sempre mais pelo tempo do que pela direção, tá? E na prática, considerando o próprio movimento do mercado, eu concluí que seria um. Você pode até chegar a outras conclusões, tá? Talvez comece do 1 e você vai lá sentindo o que se adequa mais ao seu perfil. Tá bom, gente? Então, esse é o vídeo de hoje. É um vídeo extremamente prático. E eu tenho a convicção que esse vídeo vai ser a diferença de você evitar perder muito dinheiro. E eu vou ficar muito feliz de saber um dia que isso vai acontecer, eu já sei, mas eu quero que você me fale, tá? Para eu ficar mais feliz ainda. Tá bom, gente? Então é isso. Esse é o vídeo de hoje. Não percam aí, terça-feira, a entrevista aí com o grande mestre Su. Vai ser incrível, tá todo mundo animado, na expectativa, esperando. E no próximo vídeo, então, eu vou começar a falar sobre usar o Delta Hedge para ganhos direcionais. E depois, talvez seja o último vídeo, que vai ser o mais difícil de todos, qual seria a melhor estrutura para fazer o Delta Hedge. Tá bom, gente? Então, nos vemos lá dentro do Telegram. Está quase saindo tudo, tá muito incrível, muito empolgante. Eu nunca tive tão entusiasmado, tá? Entra no Telegram para você participar de mais de perto de tudo isso e nos vemos então lá ou no próximo vídeo.